Paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada sempre na presença de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, bem recuperado. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós, como vocês já sabem, nesse segundo trimestre estamos falando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. Esta série da CPAD está sensacional. E hoje nós estaremos falando sobre a lição número 10, a experiência transformadora de Jacó. A experiência transformadora de Jacó. Uma aula bastante interessante. Lógico que haverá transformação nas próximas aulas. Teremos outras informações importantíssimas nas aulas que dão sequência a essas que nós estamos fazendo. Mas vamos lá, vamos iniciar, não é verdade? Meus irmãos, como nós já vimos na aula passada, Esaú, ele ameaçou ali matar a Jacó. E com isso, os seus pais o aconselham, né, a ir embora. Para a casa de quem? Para a casa do seu tio Labão, lá em Harã. E assim Jacó foge de casa e ele vai sem levar praticamente nada. E aí ele vai em direção ao deserto, meus irmãos. E é ali, naquele momento, através de um sonho que ele teve, que se iniciou ali o processo de transformação pelo qual ele passou. E eu já de início levo uma pergunta a vocês. Meus irmãos, vocês acreditam na transformação do ser humano, sim ou não? Naquela mudança no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir? Você acredita naquilo que o Espírito Santo pode realizar em cada um de nós, de dentro para fora? Pois bem, é sobre este assunto que nós vamos falar nesta aula, então nós precisamos de muita atenção. Para isso, meus amados, o texto sugerido está em Gênesis 28, de 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17. E nós vamos estar trabalhando toda a perícope, o contexto disso tudo, e as aulas elas vão ficando cada vez mais claras e nós vamos nos aproximando cada vez mais na transformação de Jacó, né? E no cumprimento da aliança abraâmica. Vamos lá então, vamos já entrando nesse assunto aqui. Nós vemos que através desse texto Jacó estava vivendo ali um momento de solidão, um momento de medo, um momento de incertezas. E assim Deus vai e se revela a ele através de um sonho, quando ele estava indo em direção a Harã, para a casa de Labão. Como nós já estudamos, nós sabemos claramente, já vimos fartamente isso, ele errou muito, ele saiu da sua casa ali porque ele fugia em consequência daquilo que ele havia feito. Não havia na sua casa lugar qualquer que ele poderia estar seguro, né? E quando ele foi para o deserto também não havia ali segurança humana alguma, meus amados irmãos. Ele carregava em si culpa, carregava medo, ele carregava insegurança, e mesmo assim Deus foi ao encontro dele. Irmãos, todos nós cometemos erros, nós sabemos disso, nós passamos por tudo que ele estava passando, esses temores, essa angústia, e com isso, nós que estamos aqui hoje nesta aula, nós aprendemos que independente de qualquer coisa que nós possamos fazer de errado, meus amados, Deus ele fala conosco, ele nos alerta, ele nos avisa, ele direciona a nossa vida. Basta para isso nós estarmos atentos, prestar atenção e nos permitir esta transformação. Nós vemos lá em Gênesis 28, 12 que ele sonhou, né? Ele sonhou com uma escada que estava posta na terra e o topo dela, meus amados, tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus, eles subiam e desciam por essa escada. Essa escada, meus queridos, ela representa claramente a ligação entre o céu e a terra.
e os anjos subindo e descendo mostra também claramente o cuidado de Deus, a intenção divina na vida humana e, sobretudo, que Deus ele é soberano, a soberania de Deus, ele está lá em cima zelando por cada um de nós. E logo em seguida, nós vemos a promessa que vem da aliança, lá em Gênesis 12, de 1 a 3, com Abraão. Nós vemos também em Gênesis 26, de 3 a 5, era feita com Isaac. Deus, meus amados, ele está confirmando agora que Jacó faz parte desta aliança, quando ele diz lá em Gênesis 28, 13, que a terra em que ele estava deitado, Deus a daria a ele e a sua descendência. Fala também que a descendência dele seria tão numerosa quanto o pó da terra. E nós vemos a sequência disso, com a formação das 12 tribos de Israel através dos seus filhos. E já vou mencionar aqui, que aí depois eu posso me omitir de mencionar, que vocês já terão conhecimento, né? Então, as 12 tribos, elas foram formadas através do nascimento de seus filhos com 4 mulheres diferentes. Então, vamos lá. Rúben, Simeão e Levi. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ele teve esses filhos com Lia. José e Benjamim ele teve com Raquel. Dan e Naphtali ele teve com Bila, que é serva de Raquel. Gade e Aser ele teve com Zilpa, que é Zilpa, né? Com Zilpa, que é serva de Lia. Isso, além desses 12 homens que ele também teve com Lia, a filha de Iná. Ok? Então está aí já declarado os filhos dele. E assim, nessa propositura que nós levamos, está posta a linhagem messiânica, ou seja, esta é a continuidade da aliança com a bênção a todos os povos e nações. E assim conhecemos esta primeira formação das 12 tribos na terra prometida. Desta forma. Porém, quando os israelitas, vamos esclarecer isso um pouquinho mais para os irmãos, quando os israelitas, eles conquistaram Canaã e se dividiram ali também em Canaã, esta formatação ela mudou um pouco, houve ali 2 alterações. José, meus irmãos, que é o José do Egito, que todos nós conhecemos a história, ele não recebeu uma porção da terra, seus 2 filhos a receberam. Nós estamos falando aqui sobre Efraim e Manassés, porque foram adotados por Jacó. Esses 2 filhos dele, que seriam netos, eles foram adotados por Jacó. E assim houve uma porção dobrada para José, não é verdade? A tribo de Levi, por sua vez, ela foi separada para o serviço sagrado no templo, no tabernáculo. Nós já estudamos sobre isso também. E assim, ela não recebeu nenhum território. Eles viviam espalhados em cidades das outras tribos, no serviço que foi designado a eles por Deus. E assim a lista oficial das tribos registrada nas Escrituras ficou assim: Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Benjamim, Manassés e Efraim. Esses 2 últimos filhos de José. E assim, com isso, nós podemos chegar ali em Gênesis 28, 14, que diz: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, isso aponta diretamente para Jesus Cristo, conforme nós vemos em Gálatas 3,16. E seguimos, vamos em frente nesse contexto, para não ficar uma aula muito longa. Gênesis 28:15, né? Chegamos a Gênesis 28:15, onde Deus ele se posiciona na relação direta e pessoal com o ser humano, porque ele diz: eis que eu estou contigo, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que você andar. Esta talvez, meus amados, seja
a promessa mais importante no sentido de relacionamento, porque Deus, ali ele promete presença, ele promete proteção, ele promete direção, promete fidelidade. Ele não promete, meus amados, ausência de dificuldades. Nós precisamos estar atentos a isso, mas ele promete a sua presença em meio a cada dificuldade que nós possamos passar. E com isso, Jacó age com reverência e temor, dizendo lá em Gênesis 28, 16 e 17, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E assim, Jacó entende que Deus, ele não está limitado, como nós também devemos entender isso. Deus, ele não está limitado, meus amados. Não está limitado a templos, não está limitado a tabernáculos, a lugares fechados. Ele pode se revelar em qualquer lugar. Não se esqueçam disso. Veja o caso deste local onde sonhou ali Jacó, originalmente, ou seja, até aquele momento que Jacó sonhou deitado com a cabeça sobre aquela pedra, o local ali se chamava Luz. E após a sua visão, após esse sonho que ele teve, ali ele chamou aquele local de Betel. Ele ungiu aquela pedra com óleo e esse local ele ficava mais ou menos ali a uns 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então aquele local passou a se chamar Betel. Inclusive em Juízes, não vou entrar em detalhes, lá nós já percebemos que o nome foi trocado sim para Betel. Bom, mas vamos prosseguindo. Certo é, meus amados, que vários personagens da Escritura tiveram visões através de sonhos. Às vezes nós duvidamos, será que Deus fala com sonho? Ele nunca falou comigo, nunca falou com ninguém, nunca ouvi falar, já ouvi falar, mas não creio muito. Não, nós temos através da Escritura Sagrada, né? Podemos mencionar vários, mas vamos mencionar alguns aqui. Um exemplo muito claro é o próprio José do Egito, lá em Gênesis 37. Também em Gênesis 41 ele falou através de sonhos com ele. Nós vemos também lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5. Nós vemos lá em Daniel, capítulo 2. Também no fato de José e Maria, quando José teve aquele sonho que fez com que ele se reconciliasse ali com Maria, parasse de ter dúvidas, né? Está em Mateus 2, 12. Irmãos, eu acho que é suficiente. Portanto, meus irmãos, a Escritura mostra de uma forma abundante que Deus pode sim usar sonhos para falar conosco. E pode falar de outras formas também. Nós não podemos aqui limitar Deus de maneira nenhuma. Agora, o que nós temos que tomar muito cuidado é o fato de que nem todo sonho ele vem de Deus. Nós precisamos aprender a ter discernimento, nós precisamos ter a confirmação disso com base na Escritura. Nós precisamos ter muita prudência espiritual, meus amados. Sempre dentro dos parâmetros da Escritura Sagrada, porque Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Ele nunca vai contra o que está na Escritura Sagrada. Ele jamais promove o pecado ou gera confusão espiritual para qualquer um de nós que seja. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 33. Fica muito claro ali, basta uma leitura lá, isso vai ficar muito claro para os irmãos. Irmãos, Deus ele fala em tempos difíceis com todos nós. Aliás, posso acrescentar, ele fala com nós em todo o tempo. O problema é que nós não nos aprofundamos na Escritura para poder entender tudo aquilo que ele quer transmitir para nós. E nos tempos difíceis, ali naquela época, eles não tinham a Escritura Sagrada, ele falou com Jacó. Hoje nós temos as Escrituras Sagradas que falam conosco, né? Mas ali ele teve que falar de uma forma audível ali com Jacó. Ele conversou com o Jacó através dos sonhos, falou com ele. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós precisamos orar, nós precisamos buscar a resposta de Deus
mesmo com qualquer imperfeição. Nenhum de nós somos perfeitos. Jacó não era perfeito, Isaac não era perfeito, Abraão não era perfeito. Então quem somos nós para querermos a perfeição em nós? Nós temos que entender que mesmo com todos os nossos problemas, com todas as nossas deficiências e dúvidas, nós precisamos buscar a presença de Deus para nossas vidas, meus irmãos, porque isso faz toda a diferença. Nós precisamos buscá-lo continuamente, nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar aos seus pés, porque a presença de Deus, ela mudará tudo nas nossas vidas. Nós vimos, meus amados, um deserto virar Betel. Nós vimos ali naquele momento Jacó sair diferente daquele encontro que ele teve com Deus. Ele viu o céu aberto, ele viu os anjos de Deus, né, subindo e descendo, conforme nós podemos ler lá em João 1, versículo 51 também. Entendam, meus irmãos, que Jesus, ele é o caminho entre o céu e a terra. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. E foi desta forma que Jacó descobriu a presença de Deus em sua vida, porque ele acordou do seu sono e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo ele disse também: quão terrível é este lugar. Temeu a Deus, honrou a Deus. É dessa forma. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Isso está em Gênesis 28, 16 e 17, meus amados. É desta forma. Neste versículo, Jacó faz 3 descobertas. Ele descobre ali a casa de Deus, ele descobre ali a presença de Deus e ele descobre a porta dos céus. Essas 3 revelações apontam profeticamente para quem, meus irmãos? Para Cristo, fica muito claro. E quando nós falamos aqui de Jacó, nós estamos falando também para a experiência espiritual de nós cristãos que estamos aqui. Temos que ter essa mesma experiência. Jacó, ele vê claramente que Deus sempre esteve ali. E isso muda a percepção de Jacó nesta relação com Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está aqui. Nós precisamos nos entregar de fato a ele, assim como fez Jacó naquele momento. Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não percebemos. Deus, ele opera em nossas lutas, ele opera em nossas crises, em nossos desertos, em nossos momentos que nós achamos que estamos sós, né? Ou seja, no momento de solidão humana, como foi o caso ali de Jacó, porque em todo o contexto ele aparece sempre com alguém. Sempre ele aparece com alguém. No ventre com o seu irmão, quando ele está ali tocando a sua vida, ele está com a sua mãe, ele está com o seu pai Isaac. É aquele momento de solidão, né? É nesse momento que Deus falou com ele. Agora nós, com tudo isso que nós estamos vivendo, muitas vezes nós passamos desapercebidos por aquilo que Deus quer falar com nós. Nós não percebemos ali a atuação divina. Se nós formos prestar atenção um pouco mais no contexto bíblico, nós podemos olhar para Jó no capítulo 42, no versículo 5, onde ele diz, né, com os meus ouvidos eu já tinha ouvido falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. É dessa maneira nós precisamos olhar, enxergar Deus na nossa vida. Antes, meus amados, havia ali por Jó, até mesmo por Jacó, né, apenas o conhecimento intelectual. Ele ouviu falar, né, e isso agora evolui para uma experiência pessoal. Jacó havia ouvido falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, mas agora ele experimenta este Deus por si mesmo. Amados, não existe lugar em que Deus não esteja. O Salmo 139, no versículo de 7 a 10, diz o quê? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Não tem para onde, meus irmãos. Jeremias 23,
Jeremias 23 e 24 também deixa claro que Deus preenche os céus e preenche a terra, que é onde nós estamos. Irmãos, existe o conhecer sobre Deus. Isso nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos aprendendo. E existe também o conhecer a Deus, e isso é questão de busca, de oração, de jejum, de leitura da Escritura Sagrada, de aprendizado, como nós estamos vivendo hoje. E aí fica outra pergunta para os irmãos aqui, eu gosto de umas perguntinhas assim, né? Qual situação você está vivendo hoje? Você tem um relacionamento com Deus? Você conhece o pastor das ovelhas? De fato, você conhece ele? Você tem uma relação com ele? Busque a Deus, meus amados. Entregue-se em oração e amor também. E viva esta transição que acontecerá na sua vida, como aconteceu na vida de Jacó. Todos nós, meus irmãos, precisamos buscar e viver este momento de transição. Jacó, meus irmãos, ele chamou aquele local de casa de Deus, Betel, como nós já vimos. Mas existe alguma coisa mais profunda ainda nisso. No Antigo Testamento, a casa de Deus era associada ao tabernáculo, ao templo, como eu já falei para os irmãos também. Ou seja, era um lugar de adoração, conforme lá no Salmo 27, no versículo 4. Porém, já no Novo Testamento, lá em João 1,14, nós vemos que o Verbo, ele se fez carne e ele veio e habitou entre nós. E quando nós usamos a palavra habitou, neste contexto, ela possui a ideia de tabernacular, ou seja, é a presença divina entre os homens, e nós já estudamos isso também. Estou só fazendo uma menção aqui para vocês. Ou seja, ali não é um lugar específico, não é um lugar específico. E assim, nós entendemos, né, que quando nós falamos ali de igreja de Cristo como casa de Deus no Novo Testamento também, conforme nós vemos lá em 1 Timóteo 3, no versículo 15, nós entendemos que os verdadeiros cristãos, eles são edificados como morada de Deus, como templo do Espírito Santo, conforme nós vemos lá também em Efésios 2, no versículo 19 e 20, 1 Coríntios 6, no versículo 19. Desta forma, é muito ampla a extensão desse assunto na Escritura Sagrada. E assim, mas vamos lá, voltando ao texto, nós vemos que Jacó, ele evolui ali progressivamente, não foi uma transformação imediata. É como acontece conosco também, ele evolui progressivamente, assim como nós devemos buscar também essa evolução, buscar também esse trabalho. E como nós vimos lá, né, nós partimos ali de Betel, ele partiu também de Betel, um lugar para o conhecimento de Cristo, ou seja, para uma pessoa, bem como para uma igreja, ou seja, um povo. E assim o cristão, ele passa a ser a habitação, uma habitação espiritual. Irmãos, com a descoberta da porta dos céus, Jacó compreende que existe um acesso a Deus, mas a sua plena revelação vem lá em João 10, no versículo 9, como nós já mencionamos também, quando Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que Jacó viu simbolicamente, meus amados irmãos, Jesus, ele revela claramente a cada um de nós. Jacó viu a porta, Jesus disse, eu sou a porta. A escada não era apenas uma escada, ela apontava para Cristo, o mediador, a ligação entre o céu e a terra, o acesso ao Pai. Nós vemos isso em 1 Timóteo 2,5, já falei para os irmãos, esta é a porta, e esta porta, o termo é esse, e esta porta, ela é aberta pelo derramar do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, meus irmãos, era calvário, era separação, era véu, era distância. Mas depois da cruz, lá em Hebreus 10, 22, nós percebemos, e lá deixa muito claro, que a porta dos céus foi plenamente aberta, porque diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos
santos. Fica muito claro, não é verdade? Vimos assim claramente a progressão espiritual de Jacó, que foi da relação intelectual com Deus para uma relação espiritual e pessoal. E esta, meus amados irmãos, ela continua sendo a jornada de todo o cristão, a minha, a sua, é de pastor a ovelha. Nós precisamos entender que nós devemos buscar, conhecer na plenitude a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Neste momento, nós entramos numa parte onde Jacó, ele já havia recebido a revelação ali de Deus, e agora nós vamos ver um pouco mais, né, como essa experiência ela produz a transformação, o compromisso, como é que viveu-se essa confirmação da aliança. Lá em Gênesis 28, e nós vamos prosseguir com isso nas próximas aulas também, mas lá em Gênesis 28, 18, meus irmãos, nós vemos que a pedra que serviu de travesseiro à noite para Jacó tornou-se um memorial pela manhã. Jacó transforma um objeto comum em um marco espiritual que representa testemunho, lembrança, firmeza, consagração. Irmãos, certo é que a noite anterior a pedra representava desconforto, fuga e incertezas, mas nós precisamos entender que o que mudou ali não foi aquela pedra continuou do mesmo jeito. O que mudou ali foi Jacó, foi a visão dele, porque quando Deus visita uma vida, nós precisamos entender isso. Os símbolos da dor podem até se tornar testemunhos da graça. É desta forma, nós vemos fartamente isso nas Escrituras, como por exemplo lá em Josué 4, versículos 6 e 7, onde as pedras retiradas do Jordão, elas serviram de memorial para as próximas gerações. Podemos ver isso também em 1 Samuel 7, versículo 12, onde é levantada a pedra chamada Ebenezer, que que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Já no Novo Testamento nós vemos que a pedra que os edificadores rejeitaram, meus amados, tornou-se a principal pedra de esquina. Cumprida em quem? Cumprida em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso já no Antigo Testamento, ali no Salmo 118, versículo 22. Vemos também em 1 Pedro 2, versículo 4 a 6. Cristo, ele é a pedra viva sobre a qual Deus edifica o seu povo, meus amados. Isso fica muito claro. Mas, voltando, meus queridos irmãos, voltando aqui, em Gênesis 28, de 20 a 22, Jacó faz um voto ao Senhor e cita: proteção na jornada, provisão de alimentos, vestes e retorno em paz, meus amados. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Essa parte da nossa aula precisa ficar bem clara, porque às vezes a pessoa faz um voto, tipo, tentando barganhar com Jesus, e não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos entender, meus irmãos, que voto não é uma negociação para se comprar o favor de Deus. O voto é uma resposta ao recebimento de uma promessa ou ao cumprimento de alguma bênção que você almejava. Neste contexto, a iniciativa, nesse contexto que nós estamos estudando, a iniciativa, ela partiu de Deus, porque Deus, nos versículos anteriores, ele já havia prometido. E assim vem a resposta de Jacó, com o seu reconhecimento, quando diz: o Senhor será o meu Deus. Neste momento, o Deus de Abraão, de Isaac, e agora passa a ser o Deus de Jacó. O Deus de Abraão e Isaac passa a ser o Deus de Jacó, devido a essa experiência espiritual, por esta experiência espiritual. Isso produz o quê? Consagração,
produz gratidão. Jacó diz que de tudo quanto ele der, de tudo quanto Deus prover a ele, certamente ele daria o dízimo. Ele reconhece ali que tudo pertence ao Senhor, todas as coisas são do Senhor. A gratidão ali, meus irmãos, ela se torna uma coisa prática, né? Não basta a nós ouvir Deus. É preciso que seja gerado em nós adoração, é preciso que seja gerado em nós compromisso, é preciso que seja gerado em nós fidelidade, e nós precisamos responder a tudo isso, responder a Deus. Lá em Gênesis 25, 31, nós vemos Jacó agindo pela iniciativa humana. Isso fica muito claro para nós já estudamos isso, nós vemos o uso de seus próprios métodos. Quando nós olhamos para Gênesis 28, de 13 a 15, Deus não fala nada a respeito de tudo aquilo que se passou, nem sequer menciona a venda da primogenitura, né, que foi feita por Esaú. Ele não menciona mérito nenhum ou demérito nenhum também de Jacó, não menciona habilidades ou falta delas. Deus simplesmente declara: eu sou o Senhor, e assim ele reafirma a aliança. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Em Gênesis 25, Jacó tenta obter as bênçãos. Em Gênesis 28, Jacó aprende que as promessas vêm da graça de Deus. Nós já estudamos essas coisas, né? Irmãos, entendam que existe uma diferença muito grande entre você conquistar pela astúcia humana e receber algo pela fidelidade divina. E passado o tempo, ou seja, décadas depois, Deus volta a falar com Jacó em uma confirmação definitiva da aliança. Em Gênesis 35, de 9 a 13. Neste intervalo, Jacó trabalhou para Labão. Nós vamos ver muitas coisas disso nas outras aulas. Então não estou pulando nada aqui, estou deixando que as aulas aconteçam, ok? Então nesse intervalo Jacó trabalhou para Labão, ele constituiu família, ele enfrentou perdas, ele lutou com Deus, e sobre tudo isso nós falaremos nas próximas aulas. Acredito que na próxima segunda aula nós iremos falar sobre isso. E por fim acaba se reconciliando com Esaú também. Não podemos esquecer também, meus amados, que Deus muda o nome de Jacó, né, para Israel, lá em Gênesis 35, 10. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, enquanto Israel significa aquele que lida, ou aquele que luta com Deus, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Fica muito claro essa mudança de nome. A promessa agora não era apenas uma promessa externa, não era uma promessa externa, a promessa alcançou a identidade, né? E o que não podemos deixar de notar nesta nossa aula é o deserto que ele passou, o sofrimento que ele teve, mas também o desenvolvimento espiritual que ele alcançou com tudo isso. O desenvolvimento espiritual quando ele teve esse encontro com Deus. Ele lá em Gênesis 25, ele confia na sua habilidade. Estou repetindo para os irmãos. Em Gênesis 28, ele descobre a graça de Deus. Em Gênesis 32, ele é quebrantado no Val de Jaboque. Nós estudaremos isso nas aulas mais adiante. Vamos deixando cada coisa para o seu lugar. Eu já fico ansioso querendo passar para os irmãos, mas não, cada aula tem o seu ponto, ok? E em Gênesis 35 ele recebe a confirmação da aliança como Israel. E assim o Senhor reiterou as promessas quanto às terras, à semente, às bênçãos, e nós já estudamos sobre tudo isso. Inclusive, nós já vimos em aulas passadas também que para que nós possamos entender um pouco melhor a escatologia, é importante conhecer esse processo, né? Veja que quando nós lemos em Deuteronômio 29 e 30, nós temos ali a aliança da terra, já falamos em aulas anteriores, em outros semestres, sobre isso. Em 2 Samuel 7, nós temos a aliança da semente, ou a aliança do trono, porque Jesus ele é filho de Abraão, mas ele também é filho de Davi, rei, né? E por fim, a bênção
propriamente dita, que nós vemos lá em Jeremias 33, nós já estudamos isso também, Jeremias 33, a bênção da nova aliança, é chamada nova aliança de fato, que se cumprirá literalmente para Israel no período do milênio, ou seja, após, como nós cremos, a tribulação. E assim, nós vemos, meus irmãos, que Deus ele não trabalha apenas para nos dar bênçãos, ele trabalha para transformar o nosso caráter. Nós vemos que a pedra tornou-se coluna, o fugitivo tornou-se adorador. Olha que maravilha, meus irmãos, que nós estamos aprendendo aqui. Aquele que era negociador, ele se tornou simplesmente o participante da aliança pela graça divina. Aquele suplantador, Jacó, tornou-se Israel. E com isso fica a grande e verdadeira mensagem, a de que Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas que ele transforma pessoas enquanto conduz o cumprimento das suas promessas. Nós, meus irmãos, nós somos falhos, mas a fidelidade divina permanece durante todo o processo de crescimento espiritual de cada um dos seus servos, de cada um dos seus filhos, e nós os somos, tanto servos quanto filhos. Que você possa cada vez mais se colocar aos pés do Senhor, orar, buscar esta comunhão, buscar este relacionamento. As próximas aulas, meus irmãos, edificarão muito a cada um de nós que aqui estamos. Nós estaremos na próxima aula falando sobre Jacó, de enganador a homem de honra, uma aula importantíssima. Ela já está praticamente pronta aqui também, para que eu possa passar para os irmãos. E a outra, a reconciliação de Jacó com Esaú. Nós falaremos aqui sobre o Val de Jaboque, entre tantas outras coisas. Não vou me antecipar, eu fico ansioso querendo passar tudo para os irmãos, mas o tempo urge, eu não quero me tornar cansativo, então vamos semanalmente desta maneira. Encerramos a aula de hoje, que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença de Deus, e que vocês possam se permitir ser transformados. Busquem ao Senhor, meus amados irmãos, entreguem suas vidas a Ele. Hoje o mundo está da maneira como vocês estão vendo. Antigamente também era ruim, mas hoje é o nosso momento. Nós estamos vivendo momentos traumáticos e nós precisamos dessa transformação, que você possa se colocar de fato aos pés de Jesus neste momento, através dessas aulas que são muito edificantes para todos nós. Uma semana abençoada com muita saúde, paz e comunhão. Amém? Que Deus abençoe a todos.